Presta atenção aqui, um vídeo um pouco mais longo, né, para falar dessas declarações do Hulk lá no Rio de Janeiro ontem e tal. Mas eu começo falando que o Hulk não fez sucesso em 2021, que foi o grande ano dele com a camisa do Atlético, sozinho não, ele pegou o Arana ali, numa grande fase, talvez a melhor fase da carreira, o Nacho, protagonista, Zarate, protagonista, o Alan e o Jair voando naquele ano lá, o Savarino foi fundamental, o Vargas, né, o Lesa Galo, o Vargas esteve bem, até o Diego Costa que falou mal do nosso pão de queijo, eu vou citar aqui também, que foi um jogador importante naquele ano ali, então o elenco era robusto em 2021, então o Hulk foi protagonista, mas teve muita gente que foi tão importante quanto ele naquela temporada, portanto ele não esteve sozinho em 2021. E outra coisa, quando o Hulk foi contratado, ele foi contratado para resolver jogos, e ele resolvia. E ele recebia como protagonista, e ele tinha tratamento de protagonista por parte da torcida e da imprensa, e isso ninguém vai apagar, gente, ninguém vai apagar. Ganhou 8 títulos no Atlético, ganhou 5 estaduais, mas aí não vou nem considerar, mas vamos lá, tá na estatística, né? Um campeonato brasileiro, depois de 50 anos, uma Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, portanto, a história do Hulk vai ficar aí para sempre, e ponto final, isso ninguém vai apagar. Só que, vamos lá, gente, enquanto o jogador está rendendo, vale o custo-benefício. Quando começa a não render, a gente precisa avaliar, e precisa avaliar com cuidado. E fazia 2 anos que o Hulk não rendia, mas ele continuava fazendo gols e tal. Sim, mas o custo-benefício já não valia a pena e passou a ser, aliás, um grande problema, né? A gente precisa destacar isso. De 2024 para cá, teve uma queda acentuada, gente. De 36 gols que ele marcou em 2021, ele marcou 19 em 2024 e depois 9 em 2025. Né? Então, pera lá. Eu reconheço, isso também não dá para apagar, eu reconheço que o elenco piorou em 2025, mas até 2024, convenhamos, gente, ainda contou com o elenco para brigar na cabeça. Tanto que chegou a 2 finais. E chegou robustamente em 2 finais. Então, assim, Copa do Brasil e Libertadores. Agora vamos lá. Nos momentos mais importantes de 2024 e de 2025, o Hulk não foi protagonista, não foi decisivo. Isso ninguém pode apagar também, não. Ele não conseguiu comparecer e não adianta tentar negar, porque a memória não falha. Vamos lá, vamos para 2024. Campeonato Brasileiro, aquela loucura, reta final, última rodada, pênalti contra o Atlético Paranaense, a bola nos pés do grande protagonista. O que aconteceu? Ele perde o pênalti na última rodada do Brasileiro, podia empurrar o Atlético para o rebaixamento. Então o Hulk bate, erra, aí salvo pelo São Rubens, né? Faz o gol ali no rebote e tal. Aí, naquele mesmo ano, final de Copa do Brasil, Hulk não compareceu. Aí, final de Libertadores, depois do Botafogo perder um jogador ali com 30 segundos e etc e tal, contra o Botafogo, não apareceu, não viu a cor da bola. Aí vamos entrar em 2025. 2025. Mais um ano naquela loucura contra o rebaixamento e tal, e aí aquela escassez de gols, etc. E o Atlético não vai dar valsa, poucos gols ali na temporada, uma loucura e tal. Aí, final contra o Lanús, time de bairro. Aí, tempo normal, nada do protagonismo do Hulk. Aí, disputa de pênaltis. Assim como, por exemplo, contra o Palmeiras em 2021, que foi o grande ano dele, mas ali na Libertadores ele ramelou, né? Assim como foi em 2023, né? Porque aí, lá contra o Corinthians, Copa do Brasil, perdeu também, disputa de pênaltis e tal. Aí o Hulk vai abrir a série contra o Lanús, que é um time de bairro, e perde, gente. Então, peraí, o protagonista, o cara que estava para decidir ali, que custa 50 milhões por ano, ele não decidiu de novo. Então, a construção da história do Hulk, antes que você me xingue aí, é só para abrir uma reflexão. A construção da história do Hulk, ninguém vai apagar. Mas de 2024 até 2026, não valia a pena manter um jogador que não rendia em campo, gente. Que não aceitava o banco também não, botava no banco, ficava chateado. E que bom, né? Ficar no banco, estou feliz no banco, é que não pode. Então ia para o banco de reserva, não gostava. Ele custava 50 pau por ano ao Atlético. Então a diretoria do Atlético piorou o elenco de 2025 para cá, piorou consideravelmente.
Mas o Hulk precisou ser, de fato, protagonista e resolver em 2025, e também não conseguiu. Também não conseguiu. Fisicamente abaixo, tecnicamente abaixo, os gols desapareceram, na decisão não apareceu, sabe? Então, assim, eu reconheço que o elenco de 25 teve uma queda acentuada na qualidade e tal, só que o que precisa ficar claro é que ele fez história no Atlético, sim. Ele foi decisivo, sim. Ele foi protagonista, sim. Recebeu o tratamento de protagonista da torcida, da imprensa, do clube. 50 pau por ano ele custava. Mas nos anos de conquistas, ele esteve ao lado de outros grandes jogadores que foram protagonistas assim como ele e que eu citei no início do vídeo. O Hulk não jogava no Atlético com um elenco de bagres. Não era o elenco de bagres. E quando ele foi campeão, ele esteve ao lado, ou esteve ao seu lado, com muitos e ótimos jogadores, mas quando ele perdeu os títulos de 24 e 25, ele não compareceu. Ele não compareceu. Ele não fez jus aos 50 milhões por ano que ele custava aos cofres do Atlético. Então, assim, o Atlético manejou mal a saída dele? Sim, manejou. Acho que vale a discussão, a forma que o Atlético manejou a saída dele. Gerou aquela satisfação dos stories do Instagram, aquele negócio todo e tal. Mas ali não teve mocinho na história. E tem vídeo aqui no Instagram que eu falo disso. Não tinha mocinho na história, nem o clube, nem ele. Sabe? Então, em resumo, as conquistas do Hulk no Atlético foram ao lado de um baita elenco. Quando ele ganhou o que ganhou no Atlético, ele esteve ao lado de um baita elenco. Ele não jogava com bagre. E quando ele não compareceu nas finais de Copa do Brasil em 24 e de Libertadores em 24, o elenco não era a baba do boi cansado. E mesmo assim, ele não jogou nada nas finais. E quando teve a oportunidade de fechar o ciclo por cima, na final da Sul-Americana, isso aconteceu no ano passado, ele não rendeu nada em campo no tempo normal e perdeu a primeira cobrança da série nos penais. Então, assim, quando você vai fazer uma avaliação robusta do custo-benefício, aí você vai analisar que não valia a pena. Então, menos aí, gente. O clube errou na maneira que manejou e etc e tal. Sim, o clube piorou o elenco de 2025, sim, mas ainda assim ele parou de render também, fisicamente e tecnicamente. 2026 piorou ainda mais. Eu sou um crítico contumaz do departamento de futebol do Atlético, mas nessa da saída do Hulk aí, eu concordo 100% com o clube. Porque fisicamente não respondia, já falei aqui, não respondia mais, já não era mais protagonista, gente. E não valia 50 milhões de reais por ano, que é o que ele custava aos cofres do Atlético. Então, diante das declarações do Hulk, ele não, repito, ele não jogou e ganhou o que ganhou no Atlético ao lado de bagres. Não foi. Não foi. E tudo que ele conquistou no clube, nos anos que as conquistas aconteceram, muitos e ótimos jogadores estavam ao lado dele. E no ano de 24, outros ótimos jogadores estavam ao lado dele e ele não compareceu nos jogos decisivos. Ele não rendeu. A verdade é essa. Sabe? Então, assim, quando precisou bater no peito e resolver, não rendeu, não apareceu, perdeu lances importantes, e isso também precisa entrar na história. Senão a gente fica só com um lado dela, né? Então, que ele, Hulk, seja feliz no Fluminense, que aceite bem o banco de reservas e que aceite bem que o tempo passa para todo mundo, inclusive para ele. Inclusive para ele. Agora, para fechar, saindo da situação do Hulk, tá? E entrando na situação do Atlético, sobre reforços no Atlético. Eu não creio em movimentos muito importantes, porque não vai colocar dinheiro, não tem dinheiro, não vai colocar. Os donos não vão colocar dinheiro no futebol e eu não vou ficar aqui gerando expectativa na cabeça do torcedor. Só tem um detalhe, a diretoria do Atlético precisa entender que quem faz o que quer arca com as consequências que não quer. Eu estou querendo dizer o que sobre isso? Paulo Brax explicou sobre esse negócio de mercado. Não é fim de feira, porque nós trouxemos sim o Lodge. Lodge é uma baita contratação. Vitor Hugo, o Maicon também, eu falei isso. O Maicon repetiu isso no Atlético, que jogou no Corinthians nos últimos 6 meses, poderia ser um jogador importante, etc. e tal. Reconheço tudo isso, mas tem que pensar bem, hein? Se não vale ser um pouco mais ousado agora para não sofrer lá no final. E voltando aqui ao Hulk e ao Atlético, que não falte gratidão
aos dois lados da história. E no mais, perdão pelo vídeo longo, beijo na alma e até a próxima. Desde a semana passada, segunda-feira que vem de volta à atividade, mas obviamente que eu estou acompanhando o que está acontecendo no Atlético, no Cruzeiro e tal. E de ontem para hoje, eu percebi uma movimentação de muitas críticas ao Atlético, e vocês sabem que eu sou crítico contumaz do departamento de futebol do Atlético, e sou mesmo. Mas eu estou vendo muitas críticas, eu não quero ter razão, não quero que você me dê razão, mas eu quero só me posicionar aqui e abrir um debate. Você pode inclusive se posicionar aqui nos comentários, de que o Atlético errou ao ter marcado um jogo treino contra a equipe sub-20, etc. e tal, poderia ter sido um adversário mais forte para a gente ver o que vai acontecer e tal. Eu, sinceramente, não vejo problema. Não vejo mesmo, porque se o Atlético marca um amistoso contra a Universidade do Chile, eu conseguiria assistir a algum jogador do sub-20 do Atlético para ver quem ali daquele sub-20 pode ser útil, já que o Atlético não pretende ir ao mercado, né? Porque prometeram que haveria uma ida ao mercado no meio do ano, reposições e tal. Esperava-se que houvesse uma reposição para o Hulk, por exemplo. Aliás, num próximo vídeo eu quero falar das declarações do Hulk depois do jogo dele lá no Fluminense. Mas agora vou me segurar aqui só nessa questão do jogo treino. Eu não vou problematizar o jogo treino contra a equipe sub-20. Não vou. Em que circunstância eu assistiria e teria alguma ideia de quem do sub-20 ali pode ser útil? Porque eu não descarto que todo mundo ali do sub-20 é bagre, que tem que passar o podão e mandar todo mundo embora. Reconheço que o sub-17 do Atlético está cheio de bons jogadores ali que podem render aos cofres e também no ganho técnico. Mas eu gostaria de ver o sub-20, então eu não vou problematizar. Não, tá errado, não tinha que ser. Claro que você fizesse um jogo treino contra um adversário mais forte, você poderia ter alguma ideia, mas nenhuma certeza, de como será o Atlético a partir da volta pós-Copa. Ninguém sabe o que vai acontecer. Obviamente que a previsão diante do movimento, por enquanto, discreto de mercado, a projeção pode não ser das melhores. Mas olha para a tabela e vê que o bololô ali, o Atlético está no meio. Está no meio. Fez uma grande campanha antes da Copa? Não, está longe de ter feito. Agora, diante de tantos problemas, eu vou problematizar a questão de um jogo treino contra o sub-20? Não. Sinceramente, que eu não vejo o menor problema. Só espero que o Barba tenha buscado ali no jogo treino alguma coisa que possa ser útil na volta do pós-Copa. Mas problematizar e achar que se fosse a Universidade do Chile, se fosse o Paysandu, se fosse o Juventude, teria algo muito expressivo para tirar, aí também não me pega não. Eu volto para falar do Hulk.